Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Opinião que hoje, terça-feira, dia 2, vai até às 8h30, como sempre, não é? E trazendo informações para você, trazendo a sua interação, trazendo notícias também do Gazeta Digital, enfim, aqui com sempre uma boa entrevista. Hoje nós vamos entrevistar o presidente da OAB de Mato Grosso, seccional de Mato Grosso, o Leonardo Campos, que está chegando, ele está aqui nas proximidades aqui, inclusive está me ligando aqui agora, ele acabou de chegar ali, já vai sentar aqui ao nosso lado, o programa Opinião que tem aqui, como sempre, Lourenberg Alves. Hoje vamos falar de direito, e de direito. Boa noite, é bom mais uma vez começar um programa do teu lado. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E, aliás, mês de março, esse ano está correndo, viu, meu amigo Paulo? Está correndo. Mês de março, geralmente, não é um mês, assim, que a gente já está meio que... Tradicionalmente tem muita água caindo, né? Exatamente. Esse ano está caindo menos água, não é? Eu estou observando que está caindo pouca água no Mato Grosso esse ano. Já o final do ano que passou, Paulo, já estava chovendo muito pouco, muito diferente de anos anteriores. O mês de março costuma dar enchentes. Pois é. Não, eu não estou sentindo falta nenhuma das enchentes, não. Mas estou sentindo falta das chuvas, assim, porque precisamos, né? Ainda mais Mato Grosso, que precisa da chuva para lavoura, né, para que a nossa produção agrícola continue rendendo muitos, né, e que bom seria se esse recurso ficasse também aqui, uma parte deles, né, nas indústrias e tudo mais. Não fica quase nada. Mas o agro é pop, o agro é tech, mas a gente não vê nenhum cheiro. Eu falo os simples mortais, a gente não vê nem o cheiro desse dinheiro, né? Tudo Com commodities, certeza. né? Com certeza. Olha, o estado de Mato Grosso, Paulo, só para provocar o amigo telespectador para uma rápida reflexão, o estado de Mato Grosso tem 3 estados dentro dele. Infelizmente, os nossos representantes, tanto no executivo quanto no parlamento, não se toca para os 3 estados existentes. O primeiro deles é o chamado agronegócio, Paulo, que são 13 municípios no máximo. O outro é aqueles municípios oriundos da região garimpeira, dos garimpos. Ainda, né? Ainda. Qual é a competência econômica desse município? Não se sabe. E um terceiro e último estado dentro do estado de Mato Grosso é a chamada Baixada Cuiabana. E só tem um discurso, só o discurso do agronegócio. E esquece dos outros estados existentes dentro do estado. O ex-deputado Riva lançou uma época aí um livro chamado Desigualdades Regionais, coisa assim, não lembro se era esse o nome. Foi um estudo, não é, independente de quem lançou, se foi Riva ou fulano ou Beltrano. A iniciativa foi fazer uma radiografia exata e eu lembro, ao ler esse livro, que tinha exatamente esse retrato aí, né? O agronegócio à parte, o senhor dos anéis, né? E aí embaixo tinha o pessoal aqui da Baixada e o pessoal da agricultura familiar e os demais aí. Exatamente. E a mercê, né, de uma política mais... É o que sobra, é como se nós tivéssemos sobre a mesa todo o banquete e as migalhas que caem dessa mesa vão para os outros estados. Mas a entrevista não é com o Lourenberg, não. A entrevista é com Leonardo Campos, que já está a postos aqui. Bom recebê-lo aqui, o presidente da OAB Mato Grosso no 2º mandato. Esse ano é ano de eleição, hein? O Léo está aqui já, muito obrigado por ter vindo, viu, presidente? E a gente vai conversar aí sobre as angústias e também os êxitos e louros aí da Ordem dos Advogados Mato Grosso. Muito bom recebê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lemberg. É sempre um prazer, uma honra estar aqui no programa, um programa tão conceituado, que leva opinião de qualidade a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, a todos os internautas. Para nós da Ordem dos Advogados do Brasil é sempre um prazer estar aqui numa mesa de tamanha qualidade para o jornalismo mato-grossense e brasileiro. Ainda mais num momento conturbado como esse, né? Assunto que não vai faltar, principalmente no dia de hoje, e, aliás, até um pouquinho do atraso foi em razão de estar atendendo aí vários veículos e também várias reuniões virtuais
diante das polêmicas dos decretos aí que foram emitidos pelo governador, outro pelo prefeito de Cuiabá, outro pelo prefeito de Várzea Grande, seguindo um pouco do governo, mas flexibilizou alguma coisa a mais, e também vários outros assuntos que para nós é uma honra estar aqui, como por exemplo as leis das custas judiciais, enfim. Vamos falar disso. Como não? Isso aí é assunto que... Olha, a propósito aí, presidente Léo, o decreto do governo é um, decreto do município de Cuiabá é outro. Tem um conflito aí que a gente não sabe para onde que olha e o que obedecer. Eu queria as suas impressões, uma avaliação bem neutra e honesta sobre isso, até para orientar aqui o nosso telespectador. Paulo, isso quando o Emanuel editou o decreto dele, agora no final do dia, até tomei a liberdade de pegar as ações, de pegar as medidas judiciais que foram intentadas há algum tempo e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, não há conflito de normas. Ambos trazem restrição, impõem o toque de recolher. A questão é que uma é mais flexível que a outra. Uma determina um horário, a outra determina outro. Antes, propriamente, de te responder a pergunta do seu telespectador, a sua pergunta, o qual decreto cheguei, é preciso, com a autoridade vênias que a OAB tem como representante da sociedade civil organizada, nesse momento nós chamarmos as nossas autoridades para que tratemos os assuntos com convergência. Tratemos o tema com serenidade e não tratemos o tema com divergência, causando na população desinformação e, mais que isso, insegurança. A exemplo dessa pergunta que você colocou, do qual seguir. Eu acho que nesse momento o que a sociedade clama dos nossos dirigentes, que são os líderes maiores políticos no âmbito municipal e no âmbito estadual, é que centremos energia para uma única direção. O combate à pandemia, por exemplo, ampliação dos leitos de UTI, aquisição das vacinas. Esse é um assunto que precisa ter uma pauta de segurança jurídica. Como está de fato, o Estado pode comprar, o município vai poder comprar, o consórcio dos prefeitos poderão, o consórcio dos estados poderão. Esse é o tema. Os recursos sairão da onde? Que a população quer ver na pauta, quer ver debatido. Por exemplo, o combate a centralizar poder de fiscalização nas festas clandestinas, nas aglomerações. Essa é a convergência de ideias que os dirigentes, não só o governo e o município de Cuiabá, mas todos os 141 municípios deveriam ter. Agora, por óbvio, respondendo objetivamente a sua pergunta, esse é o clamor da população. Encontro e não confronto. Encontro para que centremos energias num único rumo, numa única direção. Agora, respondendo a sua pergunta, qual seguir? Eu não flerto com o campo político. A ordem não flerta com a política. Nós estamos aqui fazendo uma análise de interesse social, de interesse coletivo e com base no posicionamento jurídico do Supremo Tribunal Federal. O Supremo assentou, inclusive, numa reclamação do próprio município de Cuiabá, há tempos atrás, no ano de 2020, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, posicionamento que, no âmbito local, o município pode, para resguardar interesse local, legislar de forma suplementar. Então, o Estado, mais ou menos como a União, na pirâmide, que nós chamamos de pirâmide de Kelsey, das estruturas das normas brasileiras. União, norma geral, município legisla de forma complementar ou suplementar à União, desde que não conflite com ela, e o município pode legislar no âmbito do interesse da sua localidade. Por exemplo, trazendo em minutos, e temos também a súmula 647 do Supremo, que estabelece claramente que é competência do município estabelecer o horário de funcionamento do comércio local. Então é o contrário, não é a União complementar, a União complementar o município e estados. É o contrário, são os estados complementar a União, porque por essa decisão do Supremo aí, os municípios e estados têm totais condições legais de tomar as decisões aí, cabendo à União se encaixar ali para adaptar. É que, na verdade, quando você diz na pirâmide, a União decreta normas gerais. Por exemplo, a União decretou o primeiro estado de calamidade. Lá ela trouxe normas gerais. A partir daí, os estados e municípios, atendendo à peculiaridade local, podem legislar. A legislação de Mato Grosso, a realidade de Mato Grosso não é a mesma do Rio, não é a mesma de São Paulo e etc. Então o Estado pode legislar no âmbito do interesse do Estado, desde que não conflite com a norma federal. A matéria ambiental é mais fácil para entender. Por exemplo, a norma federal vem e diz que em uma determinada área a reserva legal é 80%.
O Estado pode legislar no âmbito da sua peculiaridade para ser mais restritivo, mas ele não pode dizer, olha, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a reserva legal é 50%, porque estaria contrariando o percentual. Mas no âmbito do seu território, ele pode inclusive alocar a reserva legal, o que nós chamamos de zoneamento, em determinados momentos ser 50%, em determinados momentos passar para 80%. Mas no Covid, o que diz a decisão do ministro Gilmar Mendes e a posição majoritária no Supremo? Que os municípios podem, de forma suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, legislar o interesse local. Então, respondendo à pergunta, no âmbito do município de Cuiabá, respeitadas aí as opiniões divergentes, que direito, diferente da matemática, não temos exato, é interpretação, o decreto do município de Cuiabá se aplica nos limites territorial do município de Cuiabá, portanto, ele está em vigência até que uma decisão judicial ou suspenda seus efeitos, ou a própria autoridade que o editou revogue-o. Mas, no âmbito do município de Cuiabá, vige o decreto editado, assim como no âmbito do município de Várzea Grande, aquele decreto editado pelo prefeito. Queremos ouvi-lo, Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, prazer e honra de tê-lo aqui é sempre bom. E o nosso programa está ganhando muito com a sua presença, o telespectador está ganhando muito com a sua presença. Vamos aprofundar um pouco mais a sua resposta, trazendo um outro dado para essa nossa conversa, que é exatamente o papel do Ministério Público Federal, que entrou com uma ação contra o decreto do governo estadual. O procurador Everton Pereira Aguiar Araújo combate, mas firmemente, contra o toque de recolher. E ele diz que o decreto do governo do Estado afronta com os artigos da Constituição Federal, o artigo 5º, 21, 84, 136, 137, 138 e 139. Ele acrescenta mais uma frase aí, nesse item aí. Entre aspas, o Constituinte decidiu que a limitação da liberdade fundamental, aquela de ir e vir, somente poderá ocorrer com caso de decretação do estado de sítio, onde o presidente da República precisa do aval do Congresso Nacional e sujeitar-se-á à fiscalização. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desta ação, principalmente desse trecho que eu li do Ministério Público Federal. Professor, é profundo o questionamento e vale aí até um debate com os constitucionalistas de maiores quilates que eu, aliás. Eu não sou constitucionalista, mas o dever e até a gestão da administração da ordem nos impõe tratar desse tema. Me parece que ainda não houve a propositura da ação, ele apenas requer ao Procurador-Geral, Augusto Arco, que propõe a ação em razão desse decreto. Se você for levar ao pé da letra do que a Constituição estabelece, o fundamento é esse. Para a restrição do direito de ir e vir de forma generalizada ou genérica, como está proibido o famoso toque de recolher, teria que haver aí a decretação do estado de sítio. Mas nós estamos aí a viver uma exceção à regra de normalidade e, por óbvio, também o estado de sítio não seria regra de normalidade, também seria exceção, mas o Supremo Tribunal Federal, na interpretação das medidas de combate à pandemia, já instituiu a validade e a constitucionalidade do toque de recolher neste âmbito. Prova é que, inclusive, eu acabei de citar uma decisão do próprio Gilmar Mendes relativa ao município de Cuiabá, relativa ao município de Cuiabá. Ou seja, o que disse o Supremo? Que no âmbito da sua territorialidade, o município pode legislar impondo medidas restritivas a funcionamento, a abertura, a restrição do direito de ir e vir no âmbito do sistema de exceção da pandemia. Então, o Supremo Tribunal Federal já admitiu que pode-se haver a restrição do direito de ir e vir dentro do estado de exceção da pandemia e não somente do estado de sítio, inclusive outorgando à esfera federal, ao estado e no âmbito local a possibilidade de legislar e impor essas medidas, porque o direito de ir e vir, por exemplo, não é só de circulação, a abertura do comércio, se você for levar ao pé da letra, você está restringindo a circulação, o funcionamento do comércio é uma restrição ao direito de ir e vir.
O direito de ir e vir não é só o de caminhar, como a pessoa pensa, pelo verbo ir e vir, mas o direito de ir e vir é de você transitar livremente e operar livremente. E nós já temos aí cidades, inclusive, com lockdown completo, como houve no início da pandemia, até aqui em Mato Grosso. Hoje nós temos Araraquara, Goiás, o próprio Distrito Federal. E essas medidas foram validadas pelo Supremo Tribunal Federal. Obviamente que respeitado alguns parâmetros. Aí que ele diz, havendo interesse local, no caso de devida justificativa técnica, os índices da pandemia, os reflexos, os leitos de UTI disponíveis ou indisponíveis, o sistema de saúde colapsado, você autoriza o gestor, o governante, a impor algumas medidas fundadas em dados técnicos, no resguardo do interesse da coletividade, e aí que precisa ser claro, talvez diferente do estado de sítio, que é uma outra situação, no estado de pandemia, o interesse da coletividade deve sempre se sobrepor ao interesse do individual. Exatamente. Mas aí, nego, tem um detalhe que, se você não for entrar no mérito da questão, olha só, esses municípios e estados receberam recursos para fazer valer a segurança à saúde, né? A garantia à saúde. Entretanto, não o fizeram. Nós temos aqui dinheiro que veio de rodo, veio assim, aos montes, tanto para o Estado, bilhões, e para o município também, na casa dos milhões, e muitos milhões, dezenas de milhões. E aí você tem o cara decretando lockdown, não estou falando que aqui está fazendo isso, mas e aí, como é que fica a interpretação jurídica disso tudo aí? Vamos fazer valer mesmo assim? Ah, foi o dinheiro, mas aí como não providenciaram, vamos fechar tudo mesmo? Paulo, aí só é aquela interpretação que está tudo dentro de uma mesma panela, vamos dizer assim, tudo dentro de um mesmo caldeirão, mas a fiscalização e os parâmetros, as diretrizes e as bases são distintas. A correta aplicação do dinheiro público, ela dar-se-á na fiscalização pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Contraloria, Assembleia e etc. As medidas de gestão, ela cabe ao governante. Então, é por isso que onde que nasce aí o direito do Poder Judiciário interferir? Nós sempre vemos aqui, inclusive comentei em programas anteriores, o ativismo do Poder Judiciário. Primeiro que ele não age de ofício, ele tem que ser provocado. Então, muito me estranha quando diz aí o ativismo. O juiz quer ser o prefeito, o juiz quer ser o governador. Não. Muitas vezes, deságua para uma situação de intervenção do Poder Judiciário, como está a ocorrer aqui. Eu lembro de ter uma ação pendente na Vara de Vargem Grande, que a audiência era para ter sido ontem. O doutor José Lindotti suspendeu a audiência em razão das medidas do prefeito. Naquela audiência, o Ministério Público, salvo engano, pede a aplicabilidade das medidas do primeiro decreto do governo, que eram algumas medidas que restringiam horário de funcionamento e etc. Então, quer dizer, olhando pelo lado contrário, o judiciário não vá decretar uma intervenção ou decretar um lockdown se ele não tiver uma segurança jurídica. Porque o Supremo Tribunal Federal já assentou que isso é decisão de governo e não de justiça. Cabe ao gestor tomar as medidas. Se ele não toma, ele pode ser penalizado pela omissão. E se ele toma as medidas inadvertidas ou incorretas, ele pode ser responsabilizado pelas consequências dessas medidas. Então, por exemplo, não é que chegar lá, decretou lockdown, mas veio 100 milhões de reais e não abriu os leitos de UTI. Veio 100 milhões de reais e não aplicou corretamente, prestação de contas no âmbito dos órgãos de controle e no âmbito do Ministério Público com ação judicial. Poder de gestão. O governador entende que deve aplicar tais medidas. Aí cabe a ele, gestor público, que foi eleito para tal, para tomar essas medidas. Leonardo Campos, o presidente da OAB Mato Grosso, conosco ao vivo nesta noite aqui no programa Opinião, que vai para um breve intervalo comercial. Após o intervalo, a gente vem com as perguntas do telespectador do Opinião via 99932-2529. Está aí na tela para você participar, formular sua pergunta e mandar para a gente aqui. A gente repassa aqui para o Léo Capataz. Um instante só. Permitindo aos municípios suplementares. Voltou. Opa! O Léo, para segurar o Léo aqui é difícil, né? Começou a ler aqui os artigos aqui no intervalo, vai parar agora. Mas a gente já vai voltar a pincelar aqui as leis sobre essa questão toda que está envolvendo aí a pandemia. E uma pergunta que eu quero fazer aqui também, afinal de contas, o presidente falou esses dias aí que é o seguinte, esse negócio de prefeito, governador decretar lockdown, que eles então ajudem aí a criar o tal auxílio emergencial, porque
eles estariam, segundo o presidente, na contramão do que o governo federal está fazendo aí, né? Já que fechar tudo, fecha também a economia. Daqui a pouquinho eu vou pedir a opinião aqui do Leonardo Campos. O site Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br, tem os seguintes destaques neste momento. Acompanhe comigo. Mais de 253 mil casos. Ocupação de UTIs segue alta e Mato Grosso tem 32 mortes em 24 horas. Mato Grosso notificou 32 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, como apontam dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta terça-feira, dia 2. Informações do balanço diário também dão conta de que a ocupação de unidades de terapia intensiva UTIs é de 88%. Conforme o balanço, com atualização, o Estado passa a contabilizar mais de 253.700 contágios, dos quais, em cerca de 5.800 casos, as vítimas não resistiram por conta das complicações. Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande são as cidades com mais casos acumulados da doença, porém, municípios do interior ainda detêm as mais altas taxas de mortalidade da Covid-19. Outro destaque aí, no Gazeta Digital, entenda as mudanças. Prefeito de Cuiabá afrouxa medidas anunciadas pelo Estado. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, anunciou na tarde desta terça-feira, dia 2, diversas novas medidas de combate à Covid-19 em Cuiabá. As ações divulgadas ao vivo na página da Prefeitura no Facebook afrouxarão as normas anteriormente baixadas pelo governo estadual no enfrentamento à doença em Mato Grosso. As novas medidas, que passarão a valer a partir desta quarta-feira, dia 3, com duração de 18 dias, alterarão as ações anunciadas pelo Estado no que diz respeito, por exemplo, ao toque de recolher e ao horário de funcionamento dos mercados. O comércio, em geral, está liberado para funcionar de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Contudo, há exceções, como é o caso dos supermercados e congêneres, que poderão funcionar das 6 horas da manhã às 10 da noite. Além disso, o toque de recolher, anunciado pelo governo estadual, que valeria das 10 da noite às 5 da manhã, também foi flexibilizado, valendo o horário das 11 horas da noite às 5 horas da manhã. E aqui continua: as academias que tiveram seu funcionamento amplamente criticado durante a primeira onda da doença, as academias poderão funcionar das 6 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado. Eventos, em geral, não foram vedados com a nova medida, que também manteve abertos os clubes. Estes últimos poderão funcionar de segunda a domingos, das 6 às 9 da noite, à exceção de atividades coletivas que possam causar aglomerações. Aí, portanto, para você entender mais detalhes desses decretos, especial esse que eu li aqui da Prefeitura de Cuiabá, você acessa www.gazetadigital.com.br. Leonardo Campos, você falou agora há pouco que não há, os conflitos são mínimos, mas não são tão mínimos assim não, meu caro, porque se um radicaliza, entre aspas, e o outro vai lá flexibiliza, é sinal que é uma guerra de estica e puxa aí, estão medindo força e o povo está no meio. Quem está perdendo com isso é o povo, que fica perdido. Eu estou perdido aqui, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer e vou entender que quem está com a razão. Como é que faz para entender um negócio desse? Na verdade, eu não disse que os conflitos são mínimos. Eu disse que não há divergência dos decretos no que pertine de um liberar e outro fechar, no sentido estrito amplo. O que há? Ambos determinam e impõem restrições.
à circulação, ao funcionamento do comércio, ao funcionamento de parques, academia, ao comércio local e etc. Porém, um diverge do outro no que pertence ao período dessas restrições. Um impõe, por exemplo, um toque de recolher, salvo engano do governo, às 21 horas, salvo engano do município, às 23. Então, ambos impõem toque de recolher. Por isso que eu disse quando não há divergência de restrição. Repetindo, segundo o posicionamento, isso é claro e objetivo, segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do interesse local, cabe o município legislar. Portanto, no âmbito do território do município de Cuiabá, de Várzea Grande, cabe o cumprimento dos decretos estabelecidos por aqueles entes. O município que adotar os mesmos parâmetros do decreto do Estado irá aplicar. Mas o município de Cuiabá, na sua autonomia legislativa, assim como Várzea Grande, que flexibilizou, que divergiu um pouquinho do decreto, mas seguiu a mesma linha, eles podem legislar no âmbito do interesse local e que não há quem obedecer. No caso posto, o decreto do município do Cuiabá está vigente no âmbito da sua territorialidade. Eu penso o seguinte... Respondendo, o supermercado pode funcionar até as 22, você pode circular, salvo engano, até as 23, o comércio pode abrir no âmbito do município de Cuiabá naquela situação. Agora, aglomeração, etc., continuam mantidos os requisitos de combate ao coronavírus nas medidas de biossegurança. Eu penso duas coisas sobre isso aí. Vou passar para o Lorenberg aqui, mas Várzea Grande tinha que estar inserida nesse tripé aí, porque adianta nada as coisas aqui seguirem uma linha e Várzea Grande não seguir a mesma, porque aí o pessoal daqui vaza para lá, vai fazer aquilo que não pode fazer aqui naquele determinado horário. Outra coisa, essa coisa de um cria uma regra e o outro vai flexibiliza, é como pai e mãe dentro de casa. O pai dá o castigo no filho, tá suspenso o celular, a internet, aí a mãe vai lá com dó e, isso aqui pode, isso aqui não pode, esse horário pode, não... Quer dizer, aí o filho acaba ficando sem vergonha, inclusive. Acaba não sabendo direito a quem obedecer. Lorenberg Alves. Presidente, ainda sobre, não o decreto, mas o projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa e que quem descumprir o toque de recolher está sujeito a multa, inclusive de R$500 a pessoa física e R$10.000 a pessoa jurídica. Tem um trecho de uma entrevista de um advogado, advogado Vitor Humberto. Ele diz um trecho que eu gostaria muito de um comentário do senhor. Entre aspas, me chama a atenção atribuir à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e à Polícia Civil o poder de fazer essas autuações. Só que existe um vício formal nesse ponto. As atribuições da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, eles estão previstos em lei complementar. Ou seja, não poderia, do ponto de vista formal, uma lei ordinária tratar sobre esse assunto, fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso. Grande tributarista, doutor Vitor Humberto Maisman, advogado renomado de muita qualidade. Eu caminho mais ou menos no mesmo sentido do Vitor. As atribuições ali elencadas pelos seus respectivos órgãos, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e etc., estão bem delineados nos seus respectivos estatutos, nas suas respectivas leis orgânicas, nas suas respectivas leis complementares. O poder de polícia pode ser até o órgão, por exemplo, fiscalização, PROCON, SEMA. Ali você tem as medidas, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Serviços Urbanos para tal finalidade. Então, me preocupa muito a constitucionalidade dessas medidas. Eu acho que, como eu disse, nós deveríamos, nesse momento, centrar energias em pensamentos e ações que caminhem na mesma direção. E hoje está muito bem, está muito claro quais são as direções que a sociedade espera. Primeiro, imunização, 100% da população. Segundo, combate à aglomeração. Nós percebemos aí, e eu vou aqui, eu não tenho nenhuma vinculação com qualquer restaurante, mas apenas um frequentador de restaurante. Posso dizer, a aglomeração ela se combate quando se vende bebida em pé. Aquela bebida em pé consumida num balcão, consumida na rua, aquilo é aglomeração. Eu não vejo, por exemplo, a necessidade do rigor de se fechar um restaurante que atende por reserva com 50% da sua capacidade, com as mesas respeitadas o distanciamento social. Onde a pessoa chega,
tem um horário de funcionamento, pede seu prato, pede sua bebida, comeu, pagou sua conta, foi embora. Não há aglomeração nesses estabelecimentos. Então eu concordo com a opinião do querido amigo Vitor Maisman, no sentido de que há uma flagrante indícios, repito, não sou constitucionalista, de inconstitucionalidade ao atribuir por lei estadual competências à polícia e a órgãos que não as detêm conforme as suas respectivas leis orgânicas. Olha só, o telespectador aqui do programa Opinião participando conosco via WhatsApp. Você também pode fazer o mesmo, mandar aqui a sua pergunta, 99932-2529, mande sua pergunta aqui ao WhatsApp do programa Opinião. Chegou um aqui, presidente da OAB, Leonardo Campos, dizendo o seguinte: boa noite, senhores. Os governantes executivos precisam tomar atitudes mais drásticas do que essas que foram lançadas hoje, pois é melhor perder o emprego e ficar vivo do que manter o emprego e correr o risco aí de morrer e levar sua família também por este vírus. O Ivair Caetano, é só uma opinião, você concorda com ele? Não, eu, com todo respeito ao Ivair, eu discordo. E discordo, e aí, talvez, como você gosta de dizer, né, Paulo? Não quer polêmica, não me convide para vir aqui. Esse foi um dos temas mais polêmicos que eu fiz, o enfrentamento com o Poder Judiciário, enfrentamento, quando digo com respeito, com humanidade, quando eu disse que eu desafio qualquer cidadão a me provar que pregou Covid no ambiente de trabalho. E aí eu subo o tom da minha fala. Eu desafio qualquer sindicato, estou pedindo a abertura do fórum. Eu estou desde o início da pandemia dizendo que o Poder Judiciário tem que abrir suas unidades judiciárias, porque lá no ambiente de trabalho, respeite-se o distanciamento social, tem o álcool em gel, tem a proteção de acrílico na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, por exemplo, nos fóruns tem determinados balcões com vidro, mas ainda que não tivesse, você está usando a máscara. Não é, Ivaí, no ambiente de trabalho que se está contraindo Covid. Está se contraindo Covid nas festas, nas estradas de Chapada. Em casa também. Está se contraindo Covid no churrasco. Está se contraindo Covid nas boates. Está se contraindo Covid onde há aglomeração. Eu passei perto da Praça Popular. Está se contraindo Covid na comemoração do jogo do campeão brasileiro, que é o meu Flamengo. Ali se contrai Covid, mas está provado. No ambiente de trabalho, é o ambiente mais seguro. As clientes, o nosso presidente Gustavo tem os dados. Os trabalhadores estão protegidos no ambiente de trabalho. Gustavo da Fiente? Gustavo da Fiente tem vários dados que indicam que na indústria e no comércio, onde se respeita o distanciamento social, as medidas de biossegurança, o trabalhador ali está mais protegido que se ele estivesse em casa. Em casa ele está circulando no supermercado, ele está reunindo, ele está discutindo, ele está assistindo jogo de futebol. Com todo o respeito que tem ao servidor público, com todo o respeito que tem o trabalhador, aliás, a ordem defende o trabalhador. Não, os dados hoje caminham em sentido contrário. Não se está a pegar Covid no ambiente de trabalho. Está a pegar a Covid no ambiente de lazer, no ambiente que causa aglomeração. Aí sim. Olha, tem uma participação também ao longo do dia de hoje, quando a gente colocou a chamada no ar, eu coloquei também no grupo aqui do programa Opinião. Alguns advogados estão participando conosco aqui, mandaram até as perguntas aqui, eu vou passar aqui uma por uma. Primeiro vamos a do Emerson Marques, doutor Emerson Marques, que é advogado, tem uma pergunta que ele faz em vídeo. Vamos bora ver aqui, produção, está aí no ponto? Bora ver aqui. Sou Emerson Marques, advogado aqui em Cuiabá. Primeiramente, doutor Leonardo, parabenizá-lo pelo excelente trabalho à frente dessa gestão. E, no segundo momento, questioná-lo sobre o que a OAB Seccional Mato Grosso tem feito junto ao Poder Judiciário para sanar, equacionar, em plena pandemia, essa alta elevação das custas judiciais, haja visto que todos nós sabemos que o Brasil passa por esse momento difícil frente à pandemia do coronavírus. Aí chegou a entender, porque a princípio estava baixo aqui o som interno aqui, deu para entender aí, custos judiciais. Sim. Eu entendi que ele falava sobre custos judiciais. Primeiro, cumprimento o colega Emerson Marques, agradeço aí a participação, prazer em revê-lo, esbanjando saúde. Eu não entendi o início da pergunta, ele estava dizendo o que o Poder Judiciário... Tem como colocar só o comecinho da pergunta aí, porque estava baixo aqui, Caroline. Vai colocar aí, ó, para você. Atenção. Sou Emerson Marques, advogado aqui em Cuiabá. Primeiramente, doutor Leonardo, parabenizá-lo pelo excelente trabalho à frente dessa gestão. E, no segundo momento, questioná-lo sobre o que a OAB Seccional Mato Grosso tem feito junto ao Poder Judiciário
para sanar, equacionar em plena pandemia essa alta elevação das custas judiciais, haja visto que todos nós sabemos que o Brasil passa por esse momento difícil. Deu para entender já aí. Rapaz, é absurdo, viu? Vai desculpar aí, mas custos judiciais em tempos pandêmicos Paulo, professor Lemberg, as custas judiciais na lei 11.077 de 2020, ainda que nós não tivéssemos tempos pandêmicos, ainda que não tivesse nenhuma crise econômica, elas seriam uma forma de impedir o acesso à justiça do cidadão. Na nossa opinião, em que pese o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido a constitucionalidade, ela fere de morte o artigo 5º que estabelece o acesso à justiça como direito consagrado, constitucional, cláusula pétrea de todo cidadão, e estabelece que nenhum cidadão será privado do acesso ao Poder Judiciário. Então essa lei para nós é inconstitucional. Mas, repito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade. E o Emerson me dá uma bela oportunidade para eu falar com esse público qualificado de colegas advogados da sociedade em geral. A OAB foi a única instituição que combateu o aumento, que está a combater o aumento das custas. A única. Esse projeto é de 2019, na gestão ainda do presidente Carlos Alberto, ao quem nós tivemos inúmeros avanços, atendeu os pleitos da advocacia quase que em toda a sua totalidade. Está combatendo de que forma? Eu vou chegar lá. Quero aqui, inclusive, enaltecer a figura do presidente Carlos Alberto. Nós fomos chamados para várias reuniões no Poder Judiciário e dissemos ao presidente Carlos Alberto que não se falava em pandemia em 2019, que não caberia naquele momento aumento de custos. E que o aumento de custo pretendido ou proposto, ou que seria proposto pelo tribunal, inviabilizaria o acesso à justiça do cidadão. O presidente Carlos Alberto ouviu nossa opinião, mas no poder que lhe cabe de definir, de gerir o Poder Judiciário, encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para aumentar as custas em Mato Grosso. Fui à Assembleia Legislativa, fiz sustentação oral na Comissão de Constituição e Justiça, alertando os deputados da contrariedade ao aumento das custas, entreguei um parecer elaborado pela nossa Comissão de Direito Constitucional, pela Comissão de Direito Civil e Processo Civil e pela nossa Comissão de Direito Constitucional e Tributário aos deputados, dizendo não aprovem essa lei. Fiz sustentação oral na Assembleia, está gravado. O único deputado que ouviu os reclamos da ordem foi o deputado Silvio Fávaro, que apresentou um projeto de lei, um substitutivo integral, e foi derrotado. Aprovada na Assembleia, fui ao governo do Estado. A diretoria da OAB reuniu com o secretário-chefe da Casa Civil, entregando-lhe em mãos esse mesmo parecer, pedindo o veto da lei, porque contrariava a Constituição no seu artigo, no direito que estabelece o acesso à justiça. O governador sancionou a lei. Sancionada a lei, não parei por aí. Fui ao Supremo Tribunal Federal. Ingressamos com a ação no Supremo Tribunal Federal, com uma ação direta de constitucionalidade. Conseguimos suspender em caráter liminar a lei que entraria em vigência em março de 2020 para 1º de janeiro de 2021. Infelizmente, no mérito, o ministro Alexandre de Moraes reconheceu como constitucional a lei, autorizou o aumento, a aplicabilidade e apenas confirmou que ela não poderia viger em março de 2020, mas sim em março de 2021. Achou que dei por pedido porque o Supremo Tribunal Federal decidiu em última instância? Não. Lançamos a campanha não ao aumento de custas e mobilizamos a advocacia e toda a sociedade. Já temos mais de 80 instituições da sociedade civil organizada apoiando a nossa campanha. Tanto é que agora, na gestão da presidente Maria Helena Povas, criou-se uma comissão interinstitucional, OAB, TJ e Assembleia Legislativa, para discutir alternativas que a OAB já apresentou para modificar essa lei de custas, permitindo aí que ela não seja um impeditivo do acesso à justiça. Ok, a gente vai tocar nesse assunto mais porque tem mais advogados que participam ou que participaram conosco, mandaram perguntas aqui para o Leonardo Campos, só que a gente tem que ir para o break comercial. Após o intervalo, a gente retoma aqui as perguntas do telespectador e também aqui o bate-papo aqui na mesa, na bancada do programa Opinião, que dá um tempinho e volta já já. Ok, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo nesta noite aqui com o Leonardo Campos. Leonardo Campos, que é presidente da OAB Mato Grosso. Vamos para mais uma participação. Olha, tem mais um advogado, presidente Leonardo, que participou ao longo do dia conosco, mandou aqui um vídeo no nosso WhatsApp para o programa Opinião sobre essa entrevista aqui. Bora ver quem está participando aqui, Gercinho. Vamos ver quem está participando? Põe no ar, por favor. Boa noite a todos. Inicialmente,
gostaria de dar as boas-vindas para o nosso presidente Léo, agradecer ao Paulo, jornalista, pela oportunidade, e no intuito de colaborar com a entrevista dessa noite, eu gostaria de saber do nosso presidente quais as medidas que foram tomadas para o jovem advogado durante essa pandemia. Fiz essa pergunta, presidente, porque tenho conhecimento de vários recém-formados que estão desistindo de atuar na advocacia, e vejo isso como preocupante. Essa é a minha colaboração, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado aí, o Evandro... Microfonia é algo, né? Evandro Biancardini, ele é advogado, Biancardini, Evandro Corbellino Biancardini. E você foi eleito, Léo, com o primeiro e o segundo mandato. Foi eleito prometendo dar atenção ao jovem advogado, né? O que você fez, o que não foi possível fazer, enfim. Paulo, quero primeiro cumprimentar o Evandro, grande companheiro aí, nos ajuda a administrar a ordem, um grande amigo, está conosco aí na caminhada, faz tempo que não via. Passe na OAB lá para tomar um café, um guaraná ralado. A OAB está com atendimento presencial. Claro. Respeitado a medida de segurança, nós não paramos um minuto, só quando aquela primeira restrição lá em março. Nossos colaboradores, emendando um assunto no outro, aduzindo os dados que o Gustavo tem da Fiente e que o comércio local também tem, os nossos colaboradores na OAB, o índice de Covid foi quase zero. Graças a Deus, nenhum óbito. Graças a Deus, nenhum óbito, quase zero, lá todos resguardados. Evandro, o jovem advogado para nós é sempre uma prioridade número 1. Algumas cláusulas pétreas nós temos na OAB, como defesa de prerrogativas, defesa de honorários advocatícios e atenção aos jovens advogados e a advocacia mais idosa. Trago aqui o cumprimento o companheiro Zandir, que tem feito aí um trabalho na Comissão do Idoso. Para resguardar o jovem advogado na pandemia de 2020, nós, primeiro, suspendemos todo e qualquer vencimento da anuidade. A anuidade de 2020 foi prorrogada para final do ano de 2020, na fase mais árdua da pandemia. A anuidade de 2021 sem qualquer tipo de reajuste, inclusive aumentando o desconto para pagamento à vista. Vai prorrogar também de 2021? Por enquanto não. Por diante da... A pandemia continua, amigo. A pandemia continua e os custos também da ordem para abrir a porta eles continuam a existir. Eu não tenho isenção de água, eu não tenho isenção de luz, eu não tenho isenção de telefone, então não adianta eu ser irresponsável e mandar 160 colaboradores embora, desamparando a advocacia, porque enquanto todos os órgãos estão abertos, se você precisar fazer uma sustentação oral numa audiência hoje, eu tenho uma sala de videoconferência lá na OAB, que o advogado entra nessa sala e faz sustentação. Se o seu escritório não tiver acesso à internet, você usa as instalações da Ordem dos Advogados do Brasil. Então nós suspendemos a vigência da anuidade, mantivemos o escalonamento da anuidade para o jovem advogado, fizemos todos os cursos de capacitação pela Escola Superior de Advocacia gratuito e de forma online, concedemos o auxílio Covid para aqueles advogados que comprovassem estar infectados pelo Covid. Nós, através da Caixa de Assistência, amparávamos financeiramente esse advogado e também instituímos o auxílio Caixa mais União, que aquele advogado que comprovasse estar em estado de necessidade, de deficiência familiar, mas não estava com Covid, nós instituímos aí um valor para que ele pudesse adquirir no comércio local sua alimentação para sustentar a toda a sua família. Obviamente que foi valores aquém do que nós conseguimos dar, com certeza, mas, por exemplo, o auxílio Covid, o advogado infectado que comprovasse estar impossibilitado de trabalhar, recebia o valor de R$1.000. E o outro auxílio, um valor bem menor, nós denominamos de auxílio cesta básica, até impactante o nome, mas era para o advogado e conseguimos, junto ao Conselho Federal, recurso e atendemos diversas famílias de advogados. Infelizmente, nós não temos como isentar o advogado do pagamento da anuidade. O que nós podemos é dar a ele um suporte para trabalhar. Por exemplo, não tem condições de ter a internet ou computador compatível com o sistema de audiência online. Lá na Ordem nós temos a sala de inclusão digital, onde ele tem uma cabine, ele pode fazer a sua audiência virtual daquele espaço, daquele ambiente. De mais a mais, a jovem advocacia continua sendo sempre a nossa prioridade, inclusive com a abertura de mercado de trabalho.
Professor Lorenberg, vamos intercalar aqui, porque senão ele vai entrar mudo e sai calado do programa, a gente não vai saber. Nós não temos Temos, mas Vamos participação. Você não vai ficar chateado, não? De jeito O Lorenberg, nenhum. quando fica chateado, quando ele fica magoado, aí eu fico com dó, Mas vamos lá, mais uma participação. Mais um advogado que participa conosco aqui, que mandou pergunta para o presidente da OAB, Leonardo Campos. Por favor, põe no ar aí. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando o programa Opinião, ao jornalista Paulo Coelho, ao senhor entrevistado, o presidente da seccional da OAB Mato Grosso, Dr. Leonardo Campos. A pergunta está faltando sensibilidade ou é oportuno esse aumento ou reajuste, como diz o TJ Mato Grosso, das custas processuais, tendo em vista a quadra que atravessamos de pandemia com crise econômica? Está tendo sensibilidade o tribunal com os advogados e com a realidade? Eu quero a opinião do senhor e a opinião oficial da seccional. Boa noite. Ele falou no final aí, eu quero a opinião do senhor e a opinião institucional da OAB, porque aqui foi reduzido para não dar microfonia, o finalzinho é o Diogo Sachs. Grande né? advogado. Grande advogado, um abraço, Diogo. Eleitoralista Diogo Sachs, muito obrigado pela participação. Eu acho que eu até... Já falou, já mas falei aí muito, claro. não ficou muito claro sobre a questão da instituição. Então, a opinião que ela era sua e da instituição. Sim, claro. Eu, como dirigente da instituição, com o apoio do meu conselho, com o apoio do Colégio de Presidentes, capitaneio aquilo que a maioria da advocacia pensa. E volto a repetir, sem qualquer constrangimento. Não é porque a desembargadora Maria Helena Povas, oriunda do 5º Constitucional, está a ocupar a presidência do TJ que nós perdemos já a imparcialidade, a autonomia e a independência. Muito pelo contrário. A Lei 11.077 de 2020 inviabiliza o acesso à justiça. Ela veio em momento inoportuno, apesar do Supremo já ter declarado constitucional. A minha opinião como advogado é que ela é inconstitucional, porque ela espanta o cidadão do seu direito sagrado, impede o cidadão do seu direito sagrado do acesso ao Poder Judiciário. E vou mais, Paulo, essa lei transforma o Poder Judiciário em órgão arrecadador. O Poder Judiciário não é órgão arrecadador, ele não está ali para arrecadar, o seu principal componente é a distribuição de justiça e a pacificação social. Então comigo não há qualquer tipo de constrangimento, eu sei separar as coisas, a presidente do tribunal recebe as nossas críticas, criou a comissão interinstitucional e nós temos a expectativa e enfrentaremos essa discussão. Inclusive criei a campanha, não aumento de custo, com mais de 80 instituições da sociedade civil organizada endossando a nossa campanha. Infelizmente, o Poder Judiciário, com essa lei de custa, está a inviabilizar o acesso à justiça do cidadão, prejudicando a sociedade e transformando-se num poder arrecadador que não é função do Poder Judiciário. Função precípua do Poder Judiciário, que já tem um duodécimo considerável, é distribuir justiça, ser acessível a todo cidadão e pacificar socialmente a sociedade que vivemos. Lorenberg. Presidente, vamos sair um pouquinho fora. Bora. E vamos pegar uma discussão que, a meu juízo, já deveria ter solucionado há muito tempo. E eu me lembro de participar de algumas entrevistas que o senhor participou e nós falávamos, em alguns momentos, sobre a chamada cartas de crédito do Ministério Público. Voltou à tona exatamente por uma denúncia ou por alguém foi ao Grupo Gazeta e entregou anonimamente uma série de denúncias que era o relatório da Assembleia Legislativa, um relatório que não foi lido e não foi aprovado. E eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso. Onde foi o erro, o pecado do Ministério Público, onde foi o pecado da Assembleia Legislativa e onde foi o pecado do conjunto da sociedade civil. Belo assunto, professor, aliás, como os temas que são peculiares. Eu quero só, primeiro, externar todo o meu respeito à instituição do Ministério Público. Uma instituição essencial à administração da justiça, assim como a advocacia, assim como a magistratura. Uma instituição que tem relevantes serviços prestados na defesa da sociedade, na defesa do cidadão, na boa aplicação dos recursos públicos. E aqui eu falo com muita, inclusive, cumprimento a gestão do procurador José Antônio Borges, é um excelente profissional, assim como foi o ex-procurador. Falo da minha época de gestão na OAB. Assim como foram os ex-procuradores Mauro Curvo, os ex-procuradores Paulo Prado, Marcelo Ferri e todos que ocuparam a cadeia. São pessoas distintas, são pessoas decentes que têm aí relevantes folhas de serviço prestado à sociedade mato-grossense. Talvez o Ministério Público tenha sido vítima do seu próprio veneno, ou provou
do seu próprio ardor. Um órgão que cobra incisivamente a aplicação de determinadas direitos, a aplicação de determinadas leis para outros poderes, mas muitas vezes esquece de olhar para si próprio e dar o exemplo a partir de si próprio. E aí eu falo de todos aqueles que são combatidos, verbas indenizatórias, penduricalhos, e assim, benefícios e assim por diante. Cito, por exemplo, o iPhone, a aquisição desses últimos iPhones. Houve ilegalidade na compra? Ao contrário. Acabei de reconhecer aqui a probidade da gestão do Zé Antônio Borges e daqueles que antecederam. Mas, no mínimo, havia imoralidade. Num período como esse, onde nós estamos defendendo aí a manutenção de postos básicos de emprego. O Ministério Público, como órgão fiscalizador, não poderia, em hipótese alguma, nesse momento, se dar o luxo de comprar iPhone para distribuir para promotor que ganha aí, no mínimo, 30 mil reais por mês. Igual outra excrescência, aquele auxílio banda larga do TRF1, de pagar a internet para desembargador. Pelo amor de Deus, nós precisamos sair dessa bolha de cristal que estão enredados determinadas autoridades e vir aqui para fora, conviver na sociedade, andar na rua, ver o povo, ver o estado que está o povo. Auxílio banda larga para desembargador do TRF1. Isso é uma excrescência. Graças a Deus a ordem foi ao CNJ combatendo isso. Agora, depois teve, eu acho que notebooks, enfim, eu acho que a gente precisa trazer, essas autoridades precisam estar em sintonia com o que pensa a população, conviver com a realidade. Em relação às cartas de crédito, essa denúncia também chegou à Ordem dos Advogados do Brasil. E eu a fiz juntar à época da Grampolândia, e relembro, a única instituição, ou a primeira instituição que se levantou no esquema da Grampolândia foi a Ordem dos Advogados do Brasil, onde todas as denúncias da Grampolândia partiram da OAB. E uma dessas foi a situação das cartas de crédito também receber. Então, acho que deve explicações. Não estou aqui, até porque não tenho capacidade técnica para discutir tributariamente ou contabilmente, precisa de uma assessoria técnica para tal, mas a Assembleia precisa vir a público explicar essa existência de dois relatórios. Um que foi aprovado reconhecendo a legalidade, arquivado a CPI. Não, ao contrário, né? Acho que a CPI nem encerrou, nem se encerrou. Uhum. E aí não teve um relatório, não teve membros, ela foi dissolvendo no ar. Me parece que daí o doutor Leonardo, então deputado estadual, elaborou um relatório por conta própria e entregou. Então esse relatório precisa, primeiro, o doutor Leonardo vir a público dizer, certificar a autenticidade desse relatório. 2, e a Assembleia deve essa explicação para a população. E, óbvio, o Ministério Público também. O Zé Antônio Borges já disse da parte jurídica que foi aprovado, todos os pagamentos das cartas de crédito no CNMP e etc. Mas a população tem o direito de ter umas explicações mais claras por parte desses órgãos. Ô Leonardo Campos, eu preciso encerrar o programa aqui, tem 3 minutos aqui, mas eu preciso que você, em 30 segundos, cada uma, as suas respostas, que você nos informe. Por exemplo, manda bala. Citou aí 5º constitucional. Por que parece que houve uma, não sei se foi prorrogação, um impedimento que lhe ocorresse num passado não muito distante, mas em que pé que está aí, quando teremos aí uma indicação, como é que está a programação disso do ponto de vista legal? 30 segundos, vou olhar no relógio. Compromisso da OAB era de apoiar o 5º constitucional desde que nós tivéssemos a nomeação de no mínimo 30 juízes desse concurso que está para ser encerrado, está na prova oral, para irem para o interior do Estado. Nós sempre deixamos claro isso ao presidente Carlos Alberto, que a prioridade da OAB é a primeira instância, é colocar juiz no interior do Estado e não desembargador no tribunal, mesmo tendo uma vaga destinada a nós. Porque o tribunal está célere, razoavelmente, julga rápido, é um dos tribunais mais sérios do país. A desembargadora Maria Helena assumiu, nós reafirmamos esse compromisso a ela e ela acolheu a nossa proposição, a nossa ideia, de modo que a prioridade dela é na primeira instância. Então, enquanto não houver a nomeação dos juízes para o interior do Estado, não há que se falar no avanço do processo do 5º Constitucional. Leonardo Campos já está no 2º mandato, mas estão falando aí as bocas pequenas que ele vai tentar o 3º mandato. Procede isso? Se não procede, como é que está aí a articulação do seu grupo? Tem eu conheço pelo menos 3 aí que estão aí cobiçando esse cargo seu aí. E da oposição, por sinal, né? Como é que está aí você é candidato de novo à reeleição? Paulo, Não, falando sério, sem rir. Eu também falo sério sem rir. Eu falo sério rindo, para levar alegria para todos aí. Não, já respondeu, já é candidato. Não, nós vamos tratar a eleição no período eleitoral. Mas é novembro. Eu acabei de criticar aqui o início do programa, dizendo que eu não flerto com a atividade política, pedindo às autoridades que nós tenhamos convergência
Eu vou tratar de momento político, neste momento conturbado, que vive a advocacia com um baita de um problema, como as leis das custas aí pra gente resolver, como a valorização dos honorários, a defesa de prerrogativas. Eleição, trataremos no período eleitoral. Nosso compromisso com você, advogado, com você, advogada, é fazer, por exemplo, um Marcha Mulher agora que contemple a todas as advogadas do Estado de Mato Grosso. É tratar do período eleitoral no momento correto. Agora, nós temos que advogar por todos e liderar pela ordem. A eleição não está na nossa pauta. Ô, Léo, esse negócio aí de... Eu não falei das prerrogativas do advogado, por exemplo. Eu queria só que em 15 segundos você me dissesse o seguinte. Tem um negócio aí que o Sindicato dos Delegados emitiu uma carta de repúdio a uma advogada, a doutora Wellen, salvo engano, e aí parece que a OAB não fez aquilo que devia fazer. Pelo menos eu vi críticas da própria parte, não é? Como é que você responde a isso aí em 15 segundos? Em 15 segundos que, respeitado o devido processo legal, tentaram colar na OAB omissão, ao contrário, a OAB não foi omissa. A OAB indeferiu o pleito da advogada, dizendo que os pleitos que ela pretendia de atuação da OAB, naquele momento eram incabíveis e não mereciam, não comportariam a atuação da ordem, através de um órgão técnico que é o nosso tribunal. A partir daí, ela passou a sofrer uma ação judicial, e é preciso deixar claro que você tocou no assunto, eu preciso responder. Ela passou a sofrer uma ação judicial e nós estamos até hoje, este momento, aguardando o protocolo do pedido dela para que habilitemos na ação para conhecer os termos da ação. Então, neste momento, não há que se falar em omissão da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, Leonardo Campos. Um abraço. Eu que agradeço. Paulo, professor Leberg, fico aqui muito sempre à vontade e por isso essa disponibilidade de conversa, de bate-papo, porque me sinto aqui entre amigos com duas referências do jornalista brasileiro. Mato-Grossense e brasileiro. Um abraço a todos, boa noite e a ordem está à disposição da sociedade. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, presidente. E até amanhã, telespectador. Outro Campos amanhã. Amanhã é o Jaime Campos, senador da República. Ô, meu parente. Vai estar aqui conosco aqui às 7h30 da noite. Senador Jaime Campos, às 7h30. Um abraço, fica bem e fica com Deus também.